Fala família vascaína, fim de papo Palmeiras 1, Vasco 0. Infelizmente, nada mudou. Mais uma derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro, dessa vez no estádio do Mané Garrincha, com o mando de campo do Vasco. Um resultado muito ruim, apesar da gente perder para a equipe qualificada do Palmeiras, né? Que a gente não precisa nem discutir aqui a qualidade que o time do Palmeiras tem. Por conta aí de uma falha do seu Hugo Moura, ou seja, cara, mais uma vez falha individual do jogador do Vasco e saiu jogando errado. Vitor Roque ali recebeu o cruzamento do jogador do Palmeiras e fez o gol. Então, infelizmente, né, por falha individual aí do Hugo Moura, o Vasco perdeu essa partida. Muitos vão ficar dizendo aí: porra, mas o Vasco não jogou mal, o time melhorou, não foi uma das piores atuações. Porra, mas não interessa, meu irmão. O Vasco agora está na 13ª colocação com esse resultado dessa rodada. O Vasco aí perdendo para o Palmeiras. Achei o primeiro tempo aí que o Palmeiras teve mais posse de bola, teve as melhores oportunidades, mas o Vasco, cara, estava um pouquinho mais organizado. Não quer dizer que fez uma partida ótima, mas não foi aquele time tão mal como vinha nos últimos jogos, né? Inclusive no primeiro tempo, no meu ver, o melhor lance da partida, chance de gol, foi o do João Vitor, que numa bola ali ele dá um toquinho pro alto, né? Encobre o goleiro, né? Quase que ele faz um gol de cobertura no gol do Palmeiras, né? Uma bola que sobra para ele, João Vitor, que é zagueiro no ataque, dá um toque, quase encobre o goleiro do Palmeiras e quase faz 1-0 Vasco no final do primeiro tempo. Ou seja, João Vitor também é um jogador muito azarado, né, cara? Quase também no segundo tempo que ele fez um gol de cabeça. Então o Palmeiras, time perigosíssimo, né, quando tinha posse de bola, mas o Vasco também teve chances. Por incrível que pareça, Lloyd Augusto não fez uma partidaça, mas também não fez uma partida ali, uma das piores. Fez a partida ok, mas saiu lesionado. Não estou dizendo que o cara é craque não, tá? Antes que venham falar que o cara é bom. Então o Vasco, dentro da limitação, fez um primeiro tempo ali razoavelmente. Entendeu? Um primeiro tempo razoável, né? Regular ali, nota 5, 6. Mas, cara, chega no segundo tempo, o time novamente, né, sente bastante a parte física, o time começa a morrer, o time do Palmeiras corre o tempo inteiro. Cara, tem um time mais qualificado, tem um banco de reservas muito melhor do que o do Vasco, tem peças de reposição, só que a questão toda hoje, o Palmeiras teve momentos no segundo tempo ali, que simplesmente começou a empurrar o Vasco para o campo de defesa, e o Vasco ficou bastante tempo ali sem a posse de bola, e no segundo tempo, inclusive, o Vasco muito pouco chegou no campo do Palmeiras. Na parte final do segundo tempo, que o Vasco viu que já estava acabando o jogo, sim, o time começou a se mandar para o campo de ataque, mas, cara, sem muita criatividade, né? Porque o Nuno Moreira tinha saído. Então, cara, a gente pôde perceber que sem o Nuno Moreira o time tem uma queda muito grande. Paulo Henrique tentando alguma coisa ali pelo lado direito, mas errando bastante coisa, cara. Paulo Henrique, cara, é um jogador que eu gosto, mas que ele tá com dificuldade de encaixar aqueles bons cruzamentos, aqueles bons chutes no gol, né? Inclusive, jogadores do Vasco têm que chutar mais, tá? Quase não estão chutando no gol adversário, jogadores do Vasco. Falta confiança para esses jogadores do Vasco chutarem no gol do Palmeiras. Olhem quantas tentativas de chutes o Palmeiras deu, quantos chutes deram e quantos os jogadores do Vasco deram. Com certeza o Palmeiras deu mais do que o dobro de chutes que os jogadores do Vasco deram. Então, numa falha do Hugo Moura, o Vasco toma o gol, o jogo, continuou ali com o Palmeiras indo para cima do time do Vasco no segundo tempo, com mais posse de bola. O Vasco, cara, sem muita criatividade e chegando muito pouco no campo do Palmeiras, e o jogo acaba nisso aí. Palmeiras 1, Vasco 0. Como eu falei, muita gente vai falar: não, mas melhorou, mas não adianta, meu amigo. O Vasco tem 13º, e aí? Será que o Vasco consegue
chegar na pausa para o campeonato mundial que vai ter aí no meio do ano, sem estar na zona do rebaixamento. Situação muito complicada, tá? Muito complicada mesmo. O Vasco que jogou hoje sem o Verratti e sem o Felipe Coutinho, foram poupados, né? Ainda que relacionados, foram poupados. Então é isso aí. Placar final: Palmeiras 1, Vasco 0. Falha individual, o Vasco perde mais uma, o que vale é o placar final. E por mais que falem que seja uma partida boa, para mim, o que importa é o placar. E o Vasco mais uma vez não ganha, mais uma vez perde mais uma partida no Campeonato Brasileiro e pode se complicar cada vez mais. Próxima partida do Vasco contra o Puerto Cabello na Venezuela, quarta-feira, e depois contra o Vitória no Barradão. Então sempre tem aquela desculpa, né, que o Vasco está tendo muitos jogos um atrás do outro, mas todas as equipes estão competindo várias competições e não dão essa desculpa. Mas é aquilo, né? Quando as pessoas não têm como se justificar, elas ficam inventando coisas aí para poder justificar o injustificável. Então é isso. Infelizmente, mais uma derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro. Uma derrota para o Palmeiras não seria algo tão anormal, mas tem que analisar o contexto do momento do Vasco. O time já está na 13ª colocação, o time já não vem ganhando há bastante tempo, o time não vem fazendo boas atuações, então era muito necessário que o Vasco pelo menos empatasse nesse jogo, algo que não aconteceu. Não quer dizer que se o Hugo Moura não errasse aquela jogada, que o Vasco não ia tomar outro gol. Poderia tomar, mas afetou diretamente no placar e o Vasco sai derrotado do Mané Garrincha. Torcedor com certeza deve estar muito chateado com essa situação. Família, eu vou ficando por aqui, tá? Noite abençoada, de muita paz, muita luz, muita bênção na vida de vocês. Se puder, deixe teu joinha, compartilhe e comente. Tamo junto, grande abraço. Vascão perdeu mais uma, infelizmente. Aqui é Vasco.